versículo 15, é onde nós paramos. No penúltimo domingo pregamos até o versículo 14, não foi isso? Então hoje, pela graça de Deus, eu vou pregar do 15 até o 23. Efésios, capítulo 1, versículo 15 até o 23. Se coloque de pé, sempre em reverência à palavra de Deus, a não ser as idosas da igreja não precisam se levantar, ou as mães, bebê de colo, os demais fiquem de pé. Diz assim a Santa Palavra de Deus: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Pode se assentar. Bondoso Deus, que nesse momento o Senhor possa me dirigir em graça, em misericórdia, que eu possa expor a Tua palavra, Senhor, segundo a Tua vontade, que eu diminua e o Senhor venha crescer, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. A primeira pregação, que foi a partir do capítulo 1, no início de Efésios, nós aprendemos que Paulo ensinou à igreja de Éfeso a obra trinitária. Falamos das bênçãos que vêm de Deus, as bênçãos que vêm de Cristo, e por último, acho que vocês lembram, as bênçãos que vêm do Espírito Santo, que eu mencionei que é o selo e garantia da nossa salvação. E Paulo, depois de falar essas coisas, essas bênçãos especiais para a igreja, que é reservada aos santos, aos que creem em Jesus, que foram convencidos ao Espírito, ele vem agora fazer uma oração pelos crentes. Paulo, depois de expor as bênçãos da obra trinitária de Deus, agora ele vem não como um expositor, não como um teólogo, ensinando a Éfeso toda a escritura, o sentido da obra da salvação por meio de Cristo. Mas agora ele vem como um intercessor. Agora ele vem orando pelos irmãos da igreja de Éfeso. Agora Paulo, como ele faz em muitas das suas cartas, ele começa a orar pelo povo de Deus, ele começa a interceder. E a carta de Efésios, ela pode se dizer que ela está talvez acima das outras cartas às outras igrejas. Paulo, quando escreve essa carta, ele está morando numa casa alugada em Roma, preso, guardado pela guarda pretoriana de mais de 100 mil soldados romanos. Paulo já tinha sido chicoteado,
Paulo já tinha sido preso, Paulo já tinha sido rejeitado em Jerusalém pelos próprios irmãos, Paulo já tinha sido abandonado, Paulo já tinha sofrido um naufrágio, Paulo já tinha sido picado por uma víbora, uma serpente, depois de um naufrágio de um navio, e Paulo agora se encontrava isolado, preso, sobre os olhos da guarda mais cruel que já existiu no mundo, que crucificou nosso Cristo. E ele escreve ali pelo menos 2 cartas. Uma carta é a carta de Colossenses. A outra carta é a carta aos Efésios. Uma carta ele fala da suficiência e pessoa de Cristo. Na outra carta ele fala o que é a igreja, a obra que foi desenvolvida no meio do povo de Deus. E ele faz orações, que é o ponto culminante da sua teologia. É o ponto que não é diferente das outras igrejas. É o ponto que Jesus sempre ensinou que devíamos estar em oração. Devíamos interceder pelos nossos irmãos. Fazia parte de toda a igreja um momento de oração. O ensino de nossa igreja também, cristã presbiteriana, que devemos pelo menos uma vez por semana ter cultos dedicados à intercessão, à oração. Isso é bíblico, isso é um ensino do maior teólogo erudito que já existiu no mundo, o apóstolo Paulo. É interessante que ele ora e ele intercede, e se você observar as orações do apóstolo Paulo, ele nunca ora pelos irmãos pedindo bênçãos materiais. Você não vê Paulo pedindo nenhum tipo de bênção nesse mundo para os irmãos. Seja difícil você encontrar na Bíblia, a não ser a suficiência de sobrevivência, para eles não passarem por aflições. Mas Paulo sempre dava foco nas bênçãos espirituais. Coisa que a igreja tem dificuldade de enxergar. Coisa que a igreja tem dificuldade de entender. Que nós não estamos aqui sentados nesses lugares para nos sentir bem. Nós não estamos aqui dentro para barganhar com Deus. Eu venho à igreja e recebo bênçãos na minha casa da parte dele. Nós não estamos aqui para sermos agradados. Mas a Bíblia nos ensina que estamos aqui por causa da obra de Cristo. E por causa da obra de Cristo, eu dei um tema a esse sermão nessa noite que diz assim: o povo mais poderoso do mundo. Você faz parte do povo mais poderoso do mundo. E talvez não saiba, talvez não sinta, talvez não tenha noção. Talvez seja tão comum você ser um líder nessa igreja, você ser um membro nessa igreja, ou você ser só alguém que se senta nos bancos. Talvez você seja aquele que só ajuda na zeladoria. Ou de vez em quando faz alguma coisa que a igreja necessita. Não importa o seu grau de participação no meio da igreja. Você faz parte do povo mais poderoso do mundo. E eu quero confirmar isso. Vocês vão ver pela palavra de Deus que isso não é da minha cabeça. É a teologia da oração do apóstolo Paulo. Mencionando que ele começa o capítulo com uma grande bênção, mais uma vez, e termina com uma grande intercessão. Então eu dividi aqui em pelo menos 3 pontos o motivo da oração do apóstolo Paulo. Pelo que Paulo orou. Em primeiro lugar, nós vemos aí do versículo 15.
16 e 17. A gente pode fazer essa trindade aqui. Esses 3 versículos vão falar para nós. O motivo da oração de Paulo. Ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Era do conhecimento do apóstolo Paulo que a igreja de Éfeso professava uma fé firme, uma fé convicta, era uma igreja forte espiritualmente, e não só isso, era uma igreja que amava os seus irmãos, era uma igreja que se preocupava com os seus irmãos. E Paulo mesmo preso, Paulo mesmo isolado, ele tinha consciência disso. E o versículo 16, ele diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. É um exemplo para nós e reavaliação dos nossos pedidos a Deus, se temos orados, se temos intercedido uns pelos outros, se você tem orado pela sua igreja, se você tem orado pelos seus irmãos, se você tem orado pelos líderes, pelo seu pastor. Eu sei que muitos oram, eu sei que muitos na sua vida devocional intercedem pela igreja do Nápoles, mas era um sentimento cristão que tinha no apóstolo Paulo, que amava a igreja e intercedia. Ele não pedia nada em troca, mesmo sendo flagelado e preso, muitas vezes abandonado, intercedia pela igreja e expressava tão grande amor pela igreja de Éfeso, que era uma igreja que você percebe interessante que aqui ele não vem trazer nenhum tipo de doutrina ou correção ortodoxa para membros que estavam em pecado. Pelo contrário, era uma expressão exata do amor de Deus, da simplicidade, da humildade de quem se preocupava com seus irmãos, e nos ensina que nós também não devemos cessar de interceder uns pelos outros. A igreja do Nápoles está acostumada a fazer orações, principalmente na terça-feira aqui. Quem costuma vir na terça-feira sabe do que eu estou falando. Nós estamos acostumados, mas não caia no automático de pensar que essas orações estão entrando numa rotina sem sentido, sem significado, porque não é. É um ensino bíblico. Intercedemos sem cessar uns pelos outros. E é a primeira coisa que Paulo nos ensina. Paulo ora para que haja discernimento espiritual. Olha aí no versículo 17. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para o quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria no grego, ela tem origem na palavra sofia. Aristóteles dizia que sabedoria era você ter um conhecimento da coisa mais importante que existe. Ser sábio é um conhecimento elevado, da coisa que mais merece foco. Era praticamente isso que Aristóteles, um filósofo grego, falava. Já o pastor, nosso saudoso pastor Russell Shedd, ele dizia que sabedoria, de outra forma, é você enxergar o mundo com os olhos de Deus. Ser uma pessoa sábia é ser uma pessoa que olha para o mundo, analisa todas as coisas com os olhos de Deus. A igreja tem falhado, tem tropeçado muitas vezes, porque continua usando
os olhos seculares para avaliar as coisas. Eu continuo me comportando e reverberando, proclamando, sai da minha boca o meu entendimento sobre as coisas do mundo. A palavra sabedoria, ela nos diz que nós não olhamos o mundo, os crentes não são chamados a olhar com a ótica mundana. Não é a sociedade que dita, não é a economia, não o que eu aprendo na escola, nas universidades, ou o que a política moderna está nos ensinando. Sabedoria é você colocar os óculos que nós chamamos de cosmovisão e entender a vontade de Deus. Russell Shedd dizia isso. Conseguir analisar qual é a vontade de Deus para a minha vida e então eu me envolver nessa vontade de Deus. Quando eu estou envolvido nessa vontade de Deus, então eu sou uma pessoa sábia. Eu estou usando sabedoria. Os irmãos, alguns sabem, acho que a maioria sabe que minha avó tá bem doente, né? 99 anos, a família se desdobrando para cuidar, cada tia minha fica com um dia da semana, minha mãe fica no sábado e por minha mãe ser idosa, né, não dá conta mais, é praticamente eu e Daniele que está olhando minha avó. E é muito sofrimento. Ontem eu comuniquei lá no grupo que a gente estava no hospital. E minha avó, apesar de já estar, não tem mais consciência das coisas, não se comunica mais, não reconhece mais a gente, ela ainda tem muita força. E deu trabalho para segurar ela na hora de colocar a sonda, que ela só se alimenta por sonda agora. Com 99 anos, a velhinha fazendo queda de braço com o neto. Me belisca e me belisca, me morde, me xinga. O xingamento da minha avó é cachorro da molesta. É o pior palavrão que a minha avózinha xinga. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa família está sofrendo. As filhas, que também já estão idosas, estão se acabando, estão definhando. Cuidando da minha avó. E algumas tias minhas, quando eu chego lá, me perguntam qual é o propósito de Deus nisso. Uma tia minha perguntou para mim: Bruno, eu não entendo por que Deus está fazendo a gente passar, o que Ele quer conosco, o que Ele está deixando mãe, o que Ele quer com mãe desse jeito. Mas quando você olha para a vida cristã, a ótica, a sabedoria que Russell Shedd fala, Deus não está tratando mais só da minha avó, que não tem mais consciência nesse mundo. Ele está tratando das nossas vidas. Talvez tratando da minha como pastor, talvez querendo quebrantar a família com coração duro, porque a Bíblia diz que se você não cuida dos da sua própria casa, você é pior do que os incrédulos. E sabedoria, hoje eu falava para Daniela, amor, Deus está fazendo a gente passar por essa situação, porque no reino de Deus nós somos chamados para o sofrimento. Essa é uma realidade bíblica que os pastores contemporâneos, eles não pregam mais, eles têm medo de pregar e dizer para os crentes: vocês vão sofrer. O sofrimento é bíblico e é um jargão popular, mas que é uma grande verdade, que sofrimento é a escola de Deus. Paulo estava em meio ao sofrimento, e no meio do sofrimento ele conseguia ter forças para escrever e expressar aos seus irmãos: alegrai-vos. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Quando é que nós vamos entender, colocar a ótica de Deus, que nós não estamos nesse mundo aqui para passar férias, e aqui não é uma Disneylândia. Sabedoria é entender essas coisas, e a partir desse entendimento,
O sofrimento para nós agora, ele vai fazer sentido. Ele agora não vai ser mais um temporal, mais uma brisa acalentadora das nossas almas, que o Senhor está trazendo algo para nós, para as nossas famílias. Pessoas que estão sofrendo, estão buscando resposta, mais uma vez, na psicologia, na psiquiatria. Pessoas que estão com ansiedade, estão buscando doutores desse mundo, quando o mestre dos mestres, há 2000 anos falava: não andais ansiosos por coisa alguma. A resposta não está no mundo, meus irmãos. A sabedoria não é de homens ou de doutores, mestres nesse mundo. A verdadeira sabedoria procede da palavra de Deus. É só aqui que nós vamos encontrar refúgio e alívio. Se você beber dessa água que emana de Cristo Jesus, jamais terá sede. Se você comer da carne que vem dele, jamais terá fome. E ainda vai economizar dinheiro com remédio. Tem gente se entupindo de remédio, ficando drogado. Eu tenho que dizer isso aqui. Drogado, gente que tem que ser anestesiado por causa de ansiedade. E eu estou falando de crente, eu estou falando de gente salva. Quando está tudo aqui, está tudo contido aqui, tudo emana da palavra de Deus. Lá em Daniel, capítulo 11, versículo 32, ele diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Aí Daniel diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Sabe por que tem muita gente fraca e inativa, está estacionando, está desistindo, está parando, está paralisando? Porque não conhece a Deus, não intimamente. A fé já está superficial. E Paulo ora aos irmãos de Éfeso pedindo que Deus conceda espírito de sabedoria. E não só de sabedoria, é o que ele diz aí, e de revelação. Essa revelação aqui, a gente não pode confundir que é pastor adivinhando CPF. Não é pastor dizendo, eis que eu te digo, e revelando alguma coisa futura. Isso é ocultismo, é espírito de adivinhação no meio da igreja. Revelação é a palavra de Deus descortinada. É um conhecimento pleno das Escrituras. É uma satisfação que vem do nosso Senhor. E ele diz revelação no pleno conhecimento de Deus. Você vê que está ligado com aquilo que eu acabei de falar, que está lá em Daniel, de que o povo que conhece a Deus será forte e ativo. E tem muita gente que está fraco, porque não conhece. Será que eu dizer que não conhecer a Deus é uma ofensa para crente que já tem mais de 10 anos, que já é convertido? Se não é a própria Escritura que diz, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Não foi o profeta Ezequiel que, quando mergulha nas águas, estava com a água nas canelas, e o Senhor dá uma ordem para ele mergulhar mais? Será que o conhecimento de Deus é raso? Será que não é necessário eu deixar tudo no altar, eu me entregar ao Senhor sem reservas, eu parar de brincar de ser crente e entregar a minha vida no altar?
É esse o conhecimento que Deus quer para nós, é o conhecimento que Paulo pede ao Senhor para os irmãos de Éfeso. É o pleno conhecimento dele. Plenitude na Bíblia é uma palavra, meus irmãos, muito forte. Imagine você ser alguém que tem um pleno conhecimento de Deus. Quem tem um pleno conhecimento de Deus aqui? Eu não tenho. Eu não tenho. E eu não me envergonho de dizer, eu sou o pastor dessa igreja e eu preciso aprender muito. Eu preciso me humilhar muito diante de Deus. Eu preciso colocar muito o meu rosto no pó. Isso que Paulo ora, pedindo para os irmãos de Éfeso, é o que eu oro por vocês também. É o que eu desejo para vocês também. Que vocês tenham pleno conhecimento de Deus. Que saiam da superficialidade da fé. Tem gente que está capengando na igreja. Tem gente que está a ponto de desistir, ponto de chutar o balde, ponto de chegar para o pastor e dizer, pastor, eu estou saindo da igreja, estou abandonando tudo que está acontecendo no nosso meio. Isso está acontecendo no nosso... Por enquanto são com jovens, neófitos, que é muito comum nas igrejas, jovens. Mas eu não me surpreendo se alguma família chegar para mim e dizer, pastor, eu estou saindo dessa igreja. A não ser por um motivo que tem motivos para sair da igreja. Que não é pecado você deixar a igreja que você congrega. Mas sair com o coração ferido, sair porque a fé está abalada, sair por pecados ou porque a igreja não é o que você espera ou esperava. Sabedoria, meus irmãos, é olhar para a vida com os olhos de Deus. Se você acha que você vai ser feliz, você que está pensando em sair da igreja do Nápoles, você vai para outra igreja, e pode ser uma igreja mais bíblica que essa aqui, com um pastor mais piedoso que eu, que você vai ser feliz lá. Se você estiver buscando felicidade em pessoas, em comunidade, você não entendeu o que é o reino de Deus. Você não entendeu o que é o reino de Deus. John Rockefeller, não sei se você já ouviu falar desse camarada, ele foi o primeiro bilionário do mundo. O cara que a primeira vez na história da criação ficou bilionário. Mas apesar de ser muito rico, sabe o que ele fazia? Preocupado com o dinheiro dele, ele só bebia leite e comia biscoito de água e sal. Porque tinha problema no estômago e tinha medo do dinheiro dele acabar. Eu estou falando do primeiro cara mais rico da história. Tinha medo de morrer e tinha essa prática. O almoço dele, diz algumas testemunhas, que ele almoçava isso. Biscoito de água e sal e leite. Tendo dinheiro para comer o que quisesse. Foi um dos precursores da indústria petrolífera. Até hoje o dinheiro dele movimenta a economia dos Estados Unidos, só para você ter uma ideia. E esse cara já estava fadado. Quem era amigo dele falava, esse vai morrer jovem. Apesar de todo o dinheiro que tem, vai morrer jovem. Até o dia que ele colocou outros óculos. Os óculos da vontade de Deus. Começou a pegar o dinheiro dele e fazer ações filantrópicas. Começou a ajudar pessoas. Começou a fazer a vontade de Deus. A vida desse cara mudou drasticamente. Ele continuou sendo o cara, na época, mais rico do mundo, mas ele conseguiu também morrer numa ditosa velhice. Quem achava que ele ia morrer jovem, pelo contrário,
Ele foi curado da doença dele e morreu velhinho, com 97 anos. A ansiedade dele, as preocupações, as aflições dele tinham passado, porque agora ele sabia o propósito de vida dele. O propósito de quem era rico, mas era miserável. E eu tenho certeza que existe gente mais rica aqui do que muito rico, com conta derramando dinheiro lá fora. Eu tenho certeza absoluta. Você consegue discernir isso? Que você, que é um salvo em Cristo Jesus, você tem mais valor. Você é mais valioso para Deus. Você é mais precioso para Deus. Você tem uma herança infinitamente maior do que um milionário, um bilionário lá fora. Você entende isso, irmãos? Você crê nisso? Porque muitas vezes parece que a gente não responde dessa forma, irmãos. Parece que nós temos dúvida, mas é o motivo de que se Paulo ora pedindo isso para eles, é porque eles precisavam, concorda comigo? Nós precisamos também de sabedoria, de conhecimento pleno do Senhor. Peça isso para o seu irmão que está sofrendo, para o seu irmão que está buscando ajuda em qualquer outra coisa e não se submetendo à palavra de Deus. Em gente relativizando a igreja, gente relativizando seguir a doutrina bíblica. Em segundo lugar, Paulo ora pela esperança do chamamento de Deus. Olha o versículo 18 aí. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Se eu perguntar aqui para você, você sabe qual é a esperança do seu chamamento? Você sabe responder? Você sabe qual é a riqueza da sua herança nos santos? O mundo antigo, irmãos, eles se confundiam com o mundo contemporâneo de hoje. Por quê? Porque eles diziam o seguinte: nunca ter nascido é a maior felicidade. A segunda é morrer ao nascer. Sabe por que eu digo que confunde? Porque eu sei, eu recebo gente no gabinete, chega em gabinete pastoral de gente que está tentando tirar a própria vida. Gente que está se mutilando, gente que está se cortando. Gente que não está vendo mais valor na existência desse mundo. Gente que está entregando os pontos e querendo morrer. Querendo cometer o suicídio. Mas os crentes, aqueles que têm os olhos iluminados no nosso coração, sabendo qual é o chamamento de Deus, nós sabemos que o nosso futuro é glorioso. E por que o nosso futuro é glorioso? Porque o chamamento quem fez foi Deus. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te adotou, foi Deus que te salvou. Então só isso é motivo para você se alegrar, para você perseverar, para você ver valor na vida, para você ter certeza que viver é muito bom, que desfrutar dessa vida é dádiva de Deus. E não devemos ou não podemos nos questionar e blasfemar ou dizer coisas que desagradam a Deus. Gente tendo vontade de morrer. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Meus queridos, Deus nos chamou. O que é esse chamamento de Deus? Para a liberdade
e para a paz. Você é livre? Você tem paz na sua vida? Quem tem paz aqui na sua vida, mãe? Levanta a mão aí. Amém. Graças, eu fico aliviado. Se eu sei que você tem paz. Se tem crente que está passando, vive atribulado, vive angustiado, tem algum problema. Você pode até ser uma pessoa atribulada, mas uma pessoa atribulada também, se for crente, tem esperança, se consola no Senhor, ela tem paz. Pastor, eu passo por problema, mas eu estou em paz com meu Deus. Encontrei a irmã Francisca aqui no início do culto. Passou mal essa semana. Disse que quase partiu para a glória. Está com quantos anos, irmã Francisca? 83 anos. Falou para mim, pastor, eu quase parti essa semana, mas graças a Deus estou aqui hoje. É coisa que o mundo não consegue entender. Mas um irmão que não precisa de teologia, uma irmã que não precisa de ortodoxia, ela entende que é Deus que faz prevalecer em todas as situações. Deus nos chamou para sermos de Jesus Cristo e de seu reino. Francis Foucles, eu falo esses nomes difíceis para você dizer que esses nomes estão na história, se você pesquisar depois. Diz que essa esperança que o apóstolo Paulo ora não é apenas um vago e melancólico anseio pelo triunfo da bondade. Ele quer dizer assim, não é vagamente, melancolicamente, uma esperança de um triunfo futuro. Eu fico olhando para vocês aqui, irmãos, enquanto eu estou pregando, eu acho que vocês estão caindo de sono, porque é só a gente abrindo a boca. Igreja presbiteriana tem isso, não é só vocês aqui não. Mas esse abrir de boca representa muito a nossa melancolia. Foucles, ele diz que essa esperança não é melancólica, não é simbólica. É uma esperança real de fato, viva. É uma esperança plena que você precisa desenvolver na sua vida. Para de ser melancólico. Para de vir para o culto, ficar olhando para o lado, conversando, distraído e achar que a palavra de Deus, ela pode ter seus momentos de distração. Ou viver sem aplicar aquilo que você ouve no púlpito. É hora de mergulhar num mar, num oceano chamado Jesus. É hora de deixar tudo no altar. Quer conhecer a Deus, irmãos? Quer viver extraordinário? Quer ver milagre no Evangelho? Entrega tudo. Pastor, o senhor vê milagre? Vejo. Se eu for contar aqui, eu vou passar a noite. Eu não só vejo milagre, como eu vejo a Deus com os olhos espirituais. Eu tenho convicção que Deus responde às minhas orações. Quer desfrutar de uma vida íntima com o Senhor, meu irmão? Deixe as reservas de lado. Se lança na presença de Deus. Se joga. Se aprofunda no Evangelho, você não vai se arrepender. Agora uma coisa eu te adverto, não tem volta. Uma vez mergulhado nesse oceano, a tendência, meu irmão, é só avançar mais. É porque Ele garante que você vai perseverar. Ele garante que você vai crescer em discernimento e em conhecimento. Amém? Por último, está a partir do versículo 19 aí, que Paulo ora para que entendamos a suprema grandeza do seu poder. Paulo, ele tinha consciência que a igreja não sabia, apesar de crer em Jesus, ela não sabia qual era a supremacia e grandeza do poder de Deus. Tanto que no versículo 19, acompanhe comigo,
Ele diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele usa essa expressão, não só aqui, mas em muitos outros textos, né? A expressão poder. Lá em Romanos 1, no versículo 16, Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de pecadores, tanto do judeu como dos gregos. O Evangelho é o poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho. É por isso que Jesus diz que quem se envergonhar, a gente já sabe, né? Mas Paulo diz que nós não nos envergonhamos. A igreja não tem vergonha de Cristo. A igreja não tem vergonha de gastar a sua vida na presença de Deus. A igreja não tem vergonha de aplicar o ensino bíblico e doutrina cristã. O que nós ensinamos, né? Talvez, se eu estiver pregando para vocês aqui fielmente, eu estou sendo ortodoxo. O que é isso? É pregando a doutrina corretamente. Doutrina dos apóstolos. É minha obrigação ser ortodoxo na minha exposição. Qual é a obrigação minha e também da igreja? É a ortopraxia. É vocês praticarem corretamente o que vocês aprendem. E Paulo fala que isso se dá pelo poder de Deus. Ele chama esse poder de evangelho. E aqui em Éfeso, Paulo também ora, chamando de suprema grandeza, chamando também de eficácia da força. E o que quer dizer poder? Poder, ele se divide em pelo menos 4 termos aqui. O primeiro termo, para você entender se é que você consegue, se é que você vai conseguir. O primeiro significado da palavra poder, quando Paulo usa, é dunamis. Já ouviu falar nessa palavra? Dunamis significa dinamite. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, o poder de Deus, a suprema grandeza e eficácia do poder de Deus é como se uma bomba fosse lançada e te atingisse. Conversão, eu já preguei sobre isso aqui, é o evangelho que quando atinge as nossas vidas, tudo muda drasticamente. Você sabe aquele assassino, vou dar um exemplo, que matou pai, mãe, cachorro, papagaio, mas agora ele apareceu convertido. Agora ele é santo, agora ele virou pastor, agora ele tem uma comunidade que segue ele, e ele é fiel às Escrituras. Isso acontece, irmãos? Deus salva a gente assim? Assassinos? Salvou muitos assim, né? Das piores espécies. Isso é por causa de uma dinamite. Esse é o poder que o apóstolo Paulo está explicando aqui. Quando atinge a vida das pessoas, não tem como, é impossível as pessoas permanecerem da mesma forma. Se tem gente na igreja que diz que é crente, se batizou, mas ela vive do mesmo jeito que ela vivia na incredulidade, na época pagã, então essa dinamite ainda não alcançou a vida dela, não. Porque se alcançou, se foi poder de Deus, se foi dunamis, a vida dessa pessoa mudou. Segundo, Paulo sugere também que a palavra poder significa energeia. Diz assim, energeia. Todo mundo, energeia. É no sentido de que o poder trabalha como uma energia. O poder de Deus do Evangelho, ele está ativamente trabalhando na minha vida. Por que eu venho para a igreja? Porque esse poder
Essa dinamite, essa energia, ela está ativa. É o sentido que o apóstolo Paulo está falando. É uma energia que não deixa você parar. É uma energia que você pode até desanimar, mas as suas forças serão revitalizadas. Aquele que é justo, ele pode até cair, mas ele não permanecerá prostrado. Não é isso, irmãos? Por quê? Por causa do poder de Deus, por causa da energia que opera em nossas vidas, por causa da dinamite que impactou o nosso viver. Um terceiro significado, a palavra poder, ela significa kratos. Quem já ouviu falar nessa palavra aqui? É nome até de um personagem famoso aí da Sony. Kratos significa e traz a ideia de poder ou força exercida. Paulo está querendo dizer, ou comparando o poder de Deus, como se fosse um motor mecânico mesmo, onde a força motriz dele trabalhasse e a turbina gerasse ali uma energia que faz exercer esse trabalho. A força que você tem para perseverar, para olhar para as situações do mundo e para continuar sendo firme, a força que você tem, mesmo passando por situações, por provações, por doenças, por abandono, por sofrimentos, não vem de você, vem do Evangelho, vem dessa força que te impulsiona. Isso é visível na vida de muitos irmãos aqui do Nápoles. Muitos irmãos aqui eu olho e vejo o poder de Deus empurrando, impulsionando, o Kratos dando força, o poder de Deus agindo na vida para que vocês perseverem. O quarto termo, poder, pode significar também Ischus, palavra feinha, né? Ischus, parece coisa do candomblé, mas é do grego, que significa poder também, que quer dizer que está inerente àquela ação divina do poder de Deus. O que é inerente? Inerente é como o meu braço ele está inerente ao meu corpo. O meu pescoço, ele está inerente ao meu corpo. Se tirar o meu pescoço, deixou de fazer parte. O poder do Evangelho, que Paulo diz, e ele pede que os irmãos recebam, é que esse poder esteja inerente na tua vida. Se opera a dinamite, se opera a energia, se opera a força, também tem que estar dentro de você. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo agora, ele faz morada em nós. O Espírito Santo, irmãos, quando nós dizemos assim, o Espírito Santo mora dentro de nós, ele não está aqui só pagando aluguel ou olhando os nossos órgãos internos, não. A gente está falando espiritualmente, de que ele continua atuando, de que agora o próprio Deus habita em você. E é impossível ele ser arrancado. É impossível o Espírito Santo, se agora ele faz habitação na tua vida, ele seja retirado. Ele não seja inerente à tua vida, ao teu corpo, ao teu espírito. Você crê nisso, meu irmão? Você se alegra em ser morada, ser habitação do Espírito Santo? Aleluia. Esse poder, meus irmãos, que Paulo fala, é tão tremendo que é o mesmo que Deus usou para ressuscitar Jesus. O que ressuscitou Jesus lá dos mortos? Paulo está dizendo aqui que foi poder. A mesma coisa. O que ressuscitou Jesus? Dinamite. Bum! Impactou ou não impactou a humanidade? Teve energia na ressurreição de Cristo? Teve luz, não teve? Energia não faltou ali. Pode ter certeza. Teve força.
Teve uma máquina exercendo força ali para afastar a pedra de 2 toneladas? Teve força ou não teve? E teve coisa inerente à vida, estava no corpo de Cristo, onde a morte não poderia vencer. A vida estava com o próprio Cristo, e Ele era a aparência da vida que venceu a morte. Tudo isso que aconteceu na vida de Jesus é o que também acontece na nossa vida. É esse poder da ressurreição que está operando em nós. E nós podemos fazer 2 perguntas. Qual é a medida do poder de Deus? Se é um poder e tem tudo isso, que medida, numericamente, nós podemos dizer que medida tem? Hernandes Dias Lopes, ele diz algo muito interessante. É por isso que eu falei que talvez você saísse daqui sabendo o que é o poder de Deus. Talvez. Porque a medida do poder de Deus, ela é ressaltada pelo acúmulo de termos. Por que eu falei esse tanto de coisa aqui do poder? Porque o poder de Deus é impossível de se enumerar na linguagem humana. Coloca-se muitos significados justamente porque o poder de Deus, para se definir exaustivamente, nós vamos tentar e não vamos conseguir. Eu posso dar muitos outros termos para poder, a gente não vai conseguir esgotar todo o significado. É por isso que eu estou dizendo para você, de que esse poder é muito além da nossa compreensão. Aquilo que opera em nós, você nem sabe hoje. E talvez nem na eternidade saberá. Do quanto esse poder nos ajudou nesse mundo. Do quanto esse poder nos aproximou para próximo de Cristo. Amém, meus irmãos? E segundo, qual é a suprema demonstração do poder de Deus? Ainda falando em poder, né? O último tópico da oração do apóstolo Paulo. Para a gente saber a demonstração desse poder, é só a gente ler os versículos 20 ao 23. Olha aqui a demonstração do poder. Vamos ler juntos? O qual exerceu ele o quê? O poder, né? Em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado. Olha o que esse poder aí faz. E potestade, e poder, e domínio, e século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? O deu a quem? A igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A suprema demonstração do poder de Deus é o relato aqui do apóstolo Paulo. É a ressurreição de Cristo. É aquilo que Deus já demonstrou do seu poder nesse mundo. É fazendo o seu próprio filho voltar da sepultura. Deus fez isso na história, irmãos? Claro, né? Nós cremos nisso. Então todas as outras coisas estão submetidas abaixo desse poder. O poder que atua nos crentes é o poder da ressurreição, é o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, assentou à direita de Deus e lhe deu a soberania do universo inteiro. F.F. Bruce, ele afirma que a morte de Cristo é a principal demonstração do amor de Deus para conosco, mas a ressurreição de Cristo é a principal demonstração do poder de Deus para nós. É por isso que eu quero terminar, caminhando para o final aqui, dizendo que o poder desse povo, que é o título desse sermão, que nós somos o povo mais poderoso do mundo, é o próprio Cristo. O poder da igreja é Cristo. Quer saber o poder que você tem?
olhe para a ressurreição, olhe para Cristo, olhe para a demonstração de amor que Deus nos deu e a demonstração de todo o seu poder através da ressurreição de Jesus. Amém? Eu quero trazer uma aplicação final, fazer aqui algumas perguntas. Não vou exigir resposta, mas você responde aí para si mesmo, tá bom? A primeira é, à luz do que Paulo pediu a Deus pelos irmãos de Éfeso, como você avalia a sua vida espiritual? Acerca do que Paulo pediu, como é que você coloca em xeque com a vida espiritual que você está levando? A segunda pergunta, você tem usufruído das riquezas espirituais que está em Cristo? Lembra que eu falei que eu tenho visto e experimentado a Deus? Não sou melhor do que ninguém, mas eu posso te garantir que é possível viver o extraordinário de Deus. Você tem experimentado as riquezas de Deus, irmãos? Ou você está acostumado a viver de pouquinho? Outra pergunta, você tem crescido no relacionamento íntimo com Deus? Você está crescendo ou retrocedendo? Você está avançando no seu relacionamento com Deus ou você está estacionado? Penúltima pergunta, você tem fome de Deus? Perceba que é todas as perguntas que nós podemos responder, né? É fácil responder essas perguntas. Você tem fome de Deus? Fome e sede de Deus? A última pergunta tem muito a ver com a terceira, né? Você tem experimentado de forma prática o poder da ressurreição na sua vida? É no sentido de dizer, você continua ansioso, você continua preocupado com as coisas desse mundo e as suas preocupações e ansiedades parece que se colocam acima do poder da ressurreição? São perguntas que eu deixo para os irmãos nessa noite. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.